Graça e paz para a Igreja do Avivamento. Amém. Eu já estava bem nervosa ali no meu canto, ainda me desmontei agora com o testemunho da irmã Marcilene, né? Já vou procurar esse louvor, viu, irmã Marcilene, para meditar nele em casa, porque eu não conhecia, né? Mas eu acredito que esse é o processo de santificação na vida da igreja, né? Passar por esses momentos difíceis também, glorificando o nome de Cristo. Amém? Então eu peço que você, né? Sempre eu peço isso, irmãos, porque eu passo a semana, não fico nervosa, não fico nem pensando muito. Fico ali meditando no texto que o Senhor me deu, né? E não fico muito ansiosa, mas quando eu chego aqui nesse lugar, né? Eu fico bem apertadinha, assim. Fico aqui sendo carregada pelo Senhor. Então eu peço que você aí do seu lugar interceda pela minha vida. Amém? Porque assim como Deus falou comigo através dessa palavra, eu espero que Ele fale na vida de cada um. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em João 17. Nós vamos meditar um pouco na oração que Jesus fez. Continuamos com o tema, né, desse mês, que é santificação. E para você que gosta de anotar, o tema que eu trouxe, né, dentro de santificação é que santificação é um processo diário na vida do cristão. Amém? Santificação é um processo diário na vida do cristão. Você pode acompanhar comigo aí a partir do versículo 6. Nós vamos meditar nessa oração que Jesus fez pelos seus discípulos. João 17, versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Aleluia. Irmãos, nesse texto, Jesus, ele ora pelos discípulos, né? Jesus, ele estava pensando já no momento que ele fosse subir, né? Voltar para o Pai. E como é que ficariam os discípulos dele aqui na terra, quando ele não estivesse mais aqui, né? Quando a sua presença física não estivesse mais aqui. Isso era uma preocupação ali de Jesus nesse momento com os discípulos, né? E aqui o que me chama a atenção é que ele estava orando por discípulos, né? Ele não estava orando
pelo mundo, por pessoas que eram do mundo, ele estava orando por discípulos. Pessoas que, como diz a palavra, já tinham conhecido ele, já estavam andando com ele, já tinham visto ele fazer maravilhas, mas mesmo assim Jesus se preocupou como eles ficariam quando ele subisse. Isso mostra, né, para mim e para você, que já conhecemos ao Senhor, aqueles que já confessaram a Cristo, que nós precisamos dessa busca pelo Senhor. Jesus, ele viveu nessa terra. Ele sabia das aflições que nós passaríamos, ele sabia das pressões do mundo, das tentações, e ele sabia que a forma que nós teríamos de enfrentar isso era buscando a presença de Deus. Né? Que não existia uma outra forma de buscar e de vencer o mundo se não fosse através da palavra de Deus. E é por isso que Jesus aqui, ele ora ao Pai, porque o Pai poderia, né, sustentar os discípulos aqui, conservando eles e a sua intimidade com o Senhor, mesmo Jesus voltando para o Pai. Amém? Então, aqui nos mostra, né, que todas as situações que nós passamos nessa vida, né, a irmã Marcelene até trouxe um testemunho sobre uma luta financeira. E quantas vezes nós passamos, né, por diversas situações desafiadoras na nossa vida, seja elas qual forem. Todo mundo aqui, né, se a gente for pensar, assim, se a gente for se abrir para falar, todo mundo tem alguma situação que está mal resolvida, que está precisando ali de uma atenção maior do Senhor, que está trazendo um pouco de preocupação para a nossa vida. Às vezes é financeira, às vezes é na área da saúde, às vezes é um problema no casamento, com filhos, mas nunca fecha, sabe? Nunca fecha tudo assim. Ah, está tudo 100%, não tenho nenhuma preocupação, estou zerada. Não dá, né, irmãos? Nós estamos vivendo em um mundo caído, vivendo em uma natureza caída, que está sendo o tempo todo submetida à presença de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos aflições, nós teremos coisas pendentes, né, coisas para serem resolvidas. E o Senhor sabia, né, que os discípulos enfrentariam essas situações, que eles passariam, né, por pressões. Quando a gente olha para a continuidade da história dos discípulos, depois que Jesus subiu, se teve uma coisa que eles passaram, irmãos, foi por aflições. Se teve uma coisa que eles enfrentaram, foi pressões, né? Foi assim, foram muito pressionados, inclusive, para negar o nome de Cristo. E sem a presença, né, do Senhor, eles não conseguiriam. E aí, diante disso, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre o que é santificação. Às vezes, quando a gente se converte, né, a gente, não sei vocês, mas se eu for olhar lá para o começo da minha fé, né, quando eu aceitei Jesus, a gente fica muito se prendendo ao que pode, o que é que não pode, né? Parece assim que a vida do cristão é um conjunto de regras e normas, né? Ah, isso pode, isso não pode. Ah, isso é pecado, isso não é. Mas muito, às vezes, por questões mesmo da religião, das normas, né? E o processo de santificação, ele é diferente, né, dessas normas. Não é aquela coisa da gente simplesmente se preocupar, isso pode, isso não pode. Ah, assistir televisão não pode, né? Usar o WhatsApp não pode. Ter um Instagram não pode. Ir à praia não pode, ir para a academia não pode, né? Tem igrejas ainda hoje que é muito pautada nesse conjunto de regras, né? Eu lembro muito de quando eu estudava ainda, eu não era nem convertida, né? Lá no ensino fundamental, eu tinha uma amiga, irmãos, que era crente de berço, assembleiana, né? E aí ela era doida para furar a orelha, colocar um brinco na orelha, né? E não podia. A Assembleia não permitia, né? E era uma norma ali da igreja. Eu não estou aqui para criticar a norma de igreja nenhuma.
Mas eu queria refletir com você que santificação é muito mais profundo, sabe? É muito mais profundo do que um exterior. O nosso exterior vai refletir a santificação na nossa vida. Mas às vezes, nós estamos até aparentemente santificados, mas com o coração podre, cheio de pecado. Então, seguir normas e regras é muito mais fácil do que submeter a nossa natureza caída ao poder de Deus, né? Seria muito mais fácil só trocar as roupas, só excluir o Instagram, né? Mas não é só para isso que Deus nos chamou. Jesus, ele ora aqui pelos discípulos e ele diz que que os discípulos não iam sair do mundo, irmãos. E nós somos a continuação dos discípulos de Cristo. Essa oração se estende para nós também, porque nós somos também aqueles que seguimos a Cristo. No continuar desse texto, Jesus ora por nós, os que ainda vão, segui-lo. Mas essa oração dos discípulos já se estende para nós também, porque nós também precisamos passar por esse processo de santificação, para aguentar as aflições dessa vida. E aí eu queria deixar uma definição que Spurgeon faz sobre santificação. A santificação é o processo contínuo e ininterrupto da vida cristã, onde o crente, pela obra do Espírito Santo, se afasta do pecado e se torna progressivamente mais parecido com Jesus. Amém? É um processo contínuo ininterrupto. Então, eu já queria dizer para vocês que é até que ele venha. Nós não vamos alcançar a santificação plena nesse mundo caído. Não vamos. Nessa natureza podre. Enquanto nós estivermos aqui, a carne vai militar com o Espírito. A natureza velha com a nova natureza. Então, é um processo ininterrupto, mas é pela obra do Espírito Santo. Se nós não tivéssemos, um dia confessado com a nossa boca que Cristo é o Senhor das nossas vidas, se nós não reconhecemos isso, e se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, eu queria dizer para você que esse processo de santificação só acontece quando nós primeiro reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque essa obra é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, Tem uma participação nossa, obviamente, mas nós só conseguimos quando nós submetemos a nossa natureza ao Espírito Santo. Amém? E aí eu queria meditar 3 verdades que esse texto traz sobre santificação. Então, vamos ler de novo aqui o versículo 6 ao 9, para a gente meditar na primeira verdade. A salvação, ela é imediata, mas a santificação é contínua. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, claramente aqui, Jesus afirma várias vezes que os discípulos, já andavam com ele, já reconheciam ele como Cristo, mas ele estava aqui orando, e no final desse texto ele pede que Deus santifique eles, porque eles precisavam desse processo de santificação. Então, essa primeira verdade, a salvação ela é imediata, mas a santificação é contínua. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, lá em Hebreus. Salvos pela graça, por meio da fé. E que isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça, nós somos alcançados pelo amor do Senhor.
Nós estávamos lá, né, jogados à concupiscência da nossa carne, lambuzados pelo pecado, e o Senhor nos atraiu com a sua graça. A gente não fez nada, só reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Isso é o suficiente para ser salvos. Suficiente. Né? Tem um livro, que eu até já falei aqui, eu acho que ele fala muito do escândalo, né, da graça. Porque nós estamos acostumados a ter que fazer alguma coisa para conseguir algo. E o amor do Senhor é escândalo para nós, porque Ele não esperou nada de nós. Simplesmente Ele morreu na cruz e nos salvou. E basta que eu e você, assim como diz em Romanos, com a nossa boca a gente reconheça que Ele é o Deus da nossa vida, que nós já alcançamos a salvação. Já temos um lugar no céu para morar. Amém? Então isso é de graça, isso é dom de Deus. Amém? Mas mesmo depois de regenerados, mesmo depois de alcançados pelo Senhor, nós ainda vivemos nessa natureza que é caída, né? Que é uma natureza tendenciosa ao pecado, né? E não é porque nós somos salvos pela graça, né? Sem ter nada que dá em troca para o Senhor, que a salvação não vai trazer nenhuma evidência para a nossa vida. Obviamente que quando nós estamos próximos do Senhor, nós vamos nos libertando dos nossos pecados. É um processo natural na vida do cristão, o processo de santificação. Porque à medida que as escamas dos nossos olhos caíram, o que era normal para a gente lá no mundo já não é mais. O que era natural para a gente lá no mundo já não é mais. Então, tudo que nós vivíamos lá fora, antes de conhecer a Cristo, quando as escamas dos nossos olhos caem, nós somos atraídos pelo amor do Senhor, a gente começa a questionar. Nós já não compactuamos mais com isso. Aí começa a nossa luta, né? A nossa luta diária pela santificação. Inclusive, a Bíblia, ela nos alerta muito sobre isso, quando diz, vigie e ore. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que faço não é bem o que desejo. Tem lá em Romanos 7,19. O que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, esses textos, eles mostram para nós que nós vivemos, irmãos, uma luta diária. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos o que Cristo quer que nós façamos e nós não conseguimos. Não é? Muitas vezes a gente sabe. A gente já sabe que o Senhor quer que a gente perdoe o nosso irmão. A gente já sabe que vai ter que ficar com o nosso marido para sempre. Mas a gente insiste muitas vezes em ficar chateadinho. A gente insiste muitas vezes em ficar prendendo ali o coração. A gente já sabe que mentira não combina com cristianismo. E vez ou outra, a gente quer escorregar. Então, a gente já sabe. Já não é segredo para nós. A gente já, as escamas dos olhos, para aqueles que já conhecem a Cristo, já caíram. Então, nós já sabemos, né? E aquilo que às vezes é aceito moralmente, ainda assim não é aceito pelo Senhor. Né? Porque muitas vezes a gente vem do mundo e aí a gente vem com esse senso comum do moralismo. Que pecado, é pecado adulterar, é pecado roubar, é pecado, matar. Né? Esses pecados que são escândalos socialmente. Mas mentir é pecado, falar mal do irmão é pecado, ficar com o coração preso sem liberar perdão é pecado, comprar e não pagar é pecado, ter uma vida que não honra a Deus no nosso trabalho é pecado, ser uma pessoa que não abre o coração para melhorar os relacionamentos é pecado. E às vezes a gente fica achando que não é. Não é. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem.
eu já sou assim, totalmente santificado, né? Já não preciso mais submeter a minha carne. Pois eu digo para vocês, irmãos, que eu preciso e muito submeter a minha carne. Muito. Muitas vezes, eu sou constrangida pelo Espírito Santo a agir de uma forma diferente daquela que eu estou agindo. Muitas vezes. Porque nós conhecemos o Senhor em parte, mas Ele nos conhece todo, irmãos. Os nossos pensamentos, a profundidade do nosso coração. Ele conhece o todo. Tudo, até aquilo que a gente não deixa as pessoas verem, as pessoas saberem. Até aquilo que a gente não fala, o Senhor esquadrinha. E é por isso que nós precisamos tanto do Senhor na nossa vida. É por isso que nós precisamos tanto submeter, sabe? E o tanto que nós somos atraídos pelo pecado, né? Então, esses textos que eu coloquei aqui, eles falam muito da fragilidade da nossa carne. Eles falam muito de como nós somos tendenciosos, né? A escorregar. E é por isso que Jesus se preocupava ali com os discípulos. Porque enquanto Jesus estava ali fisicamente, eles andando, né, com Jesus, mas e agora que Jesus ia subir e os discípulos ficariam? E os discípulos precisavam dar testemunho do amor de Jesus. E agora, né? Quando a gente for daqui para o céu, vai ser muito fácil. Né? Quando nós estamos aqui dentro da igreja, muitas vezes é até fácil. Mas quando nós precisamos enfrentar um mundo, é aí que muitas vezes nós escorregamos na nossa vida com Deus. Então, essa oração de Jesus, a gente pode ver claramente, né? Que os discípulos, mesmo depois de tendo visto tudo que eles viram, irmãos, nós cremos sem ver. Os discípulos viram. Eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus curando, eles viram Jesus ensinando, eles acompanhavam Jesus. E nós não, nós cremos sem ver. E eles viram. E mesmo assim, Jesus orou por eles, pela santificação deles. Porque o processo de santificação é contínuo. Precisa ser rotina nas nossas vidas. É uma luta constante entre a nossa carne e a nossa nova natureza. O tempo todo, sabe? O tempo todo a gente ali refletindo como é que nós deveríamos fazer. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, apóstolo Paulo, né, que foi outra pessoa que fez tantas maravilhas no nome de Cristo. Ele afirma assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, falando aqui que esmurrava o seu corpo, né? Esmurrava o seu corpo, porque depois de ter pregado, ai que o Senhor nos guarde, irmãos, eu fico assim vendo, né? A nossa vida de quem ministra aqui, sabe? Porque antes de pregar para os outros, a gente precisa avaliar a nossa vida. E essa palavra do apóstolo Paulo, ela é muito forte e muito profunda para mim e para você. Que nós que pregamos para os outros, porque por mais que não pregue aqui, mas prega lá no seu trabalho, prega lá na sua escola, prega no evangelismo, para que a gente não pregue para os outros e depois venha ser reprovado, nós precisamos esmurrar o nosso corpo. Nós precisamos submeter a nossa carne ao Senhor. É uma briga, irmãos, é uma batalha. É uma batalha. Nós precisamos estar atentos a essa batalha. Se nós não vivenciamos essa batalha, é porque nós já entregamos as pontas. Porque se nós estamos atentos e confrontados pelo Espírito Santo, nós vamos nos incomodar com as nossas atitudes. Nós vamos nos incomodar, sabe? Nós vamos nos incomodar.
por não estar pregando o evangelho. Nós vamos nos incomodar por não estar dando testemunho. Nós vamos nos incomodar porque não amamos o nosso irmão como deveríamos. Porque não vivemos uma vida aqui nessa terra como deveríamos. E isso precisa nos incomodar. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. O nosso corpo, irmãos, é o nosso escravo e não o contrário. O Senhor já nos tirou da escravidão do pecado. Ele já nos resgatou. Então não existe mais isso para nós. Eu não sabia. Eu fiz inocente. Eu não consegui me controlar. Não. Nós não somos mais escravos dos nossos corpos. Nós não somos mais dominados pela nossa carne. Nós somos um povo que se submete ao Espírito Santo e à sua vontade. Amém? Então vamos para a segunda verdade. Primeira verdade, a salvação é imediata. Nós só precisamos reconhecer o Senhor como o Deus das nossas vidas, mas a santificação é contínua. Esse processo é até que Ele venha, ou que nós, se nós formos antes dEle vir. Esse processo é até o céu, irmãos. Segunda verdade, santificação não combina com a aprovação do mundo. Santificação não combina com a aprovação do mundo. Só um minuto. A gente vai ler o 14 ao 16. A gente vai pular lá para o 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? Aqui nesse texto nós acabamos de ler que o mundo odiou os discípulos. Jesus está dizendo assim: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. É forte, né? O mundo odiou os discípulos. Então, irmãos, se nós andamos na contramão desse mundo, se nós agradamos ao Senhor, em algum momento o mundo vai nos odiar. Em algum momento nós não vamos ser aceitos. Em algum momento, irmãos, nós vamos ser perseguidos, pressionados, questionados. Em algum momento isso vai acontecer com a gente. Se isso não está acontecendo, se nós estamos sendo muito amados, muito queridos, muito aceitos pelo mundo, nós precisamos repensar a nossa postura. Porque aqui Jesus está dizendo que o mundo odiou os discípulos, porque eles receberam a palavra de Cristo. E tudo que nós cremos, irmãos, como palavra de Deus, é loucura para o mundo. Tudo o que nós cremos é loucura para o mundo. Nós somos chamados de conservadores, de caretas, de ultrapassados. E nós somos o tempo todo pressionados. Nós, mesmo adultos, somos. Imagina as crianças, os adolescentes que estão, em processo de formação. Muitos questionamentos. Quantas vezes a Luísa, não sei os filhos de vocês, mas quantas vezes a Luísa chega lá em casa com vários questionamentos. Vários questionamentos. Com muita dificuldade de ser diferente, de não participar de repente de uma programação da escola e nos questionar por quê, se todo mundo está indo, se todo mundo vai, por que eu não posso ir, Desde pequena, sofrendo pressões e pressões, porque o mundo só aceita quem é igual. Quem faz igual. Então, é muito careta esperar pelo casamento para ter vida sexual.
É muito careta isso. É muito careta ter 15 anos e nunca ter tido um namorado, por exemplo. Porque tem que começar a namorar muito cedo. Quando nós acreditamos que o namoro precisa ser com foco no casamento. Então, se o mundo não está nos odiando, nós precisamos repensar as nossas práticas. E não é um ódio, irmãos, nós não vamos ter amigos no mundo, nós não vamos nos dar bem com as pessoas. Não é sobre isso, sabe? Que eu estou falando. É uma coisa que muitas vezes vem muito mais sutil. É um ódio que vem muito mais sutil. Sabe? Eu lembro demais. Acho que eu já devo até ter falado aqui uma vez. Eu numa confraternização de trabalho, na praia, todo mundo bebendo e eu não estava bebendo. E aí uma pessoa olha para mim e diz assim, bebe pelo menos água, que coisa chata tu não beber nada. Eu não estava fazendo nada com a pessoa, eu me dava até bem com a pessoa. Mas ela é incomodada porque eu não estava bebendo nada. A vida é minha, não estava afetando nada a pessoa e ela incomodada. Então eu estou falando dessas coisas, sabe? Muito mais sutis, que a gente escuta no nosso trabalho. Quando a gente escuta, não tem homem que é fiel à sua esposa, não. Se não está achando é porque não procura. Tá tudo bem, né? Ter relacionamento que não é heterossexual. Se você não aceita isso, você é preconceituoso. Tá tudo bem abortar, porque é o corpo da mulher, ela quem decide. Então, são padrões estabelecidos pelo mundo que vem de forma sutil e que quando nós nos posicionamos, nós somos odiados e perseguidos. Então, o que nós precisamos enquanto igreja, irmãos, é nos posicionar. Às vezes a gente fica muito em cima do muro, sabe? A gente fica muito compactuando, com muito medo de se posicionar, medo de distanciar as pessoas, né? Então a gente fica muito assim no nada a ver, não, tá tudo bem. E aí a gente precisa de um posicionamento urgente da igreja, inclusive da gente entender que a nossa vida, ela não é para o nosso próprio bem-estar. Nós estamos aqui não é para o nosso próprio bem-estar. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Então nós precisamos nos preocupar se a nossa vida aqui está agradando a Deus. Se a forma que eu falo, se a forma que eu me posiciono, se a forma que eu me relaciono com as pessoas está agradando a Deus. E não se eu estou agradando ao mundo. Sabe? E não o que as pessoas vão achar sobre mim. Irmãos, muitas vezes quando nós nos posicionamos com firmeza, em amor, as pessoas, mesmo não concordando com o que a gente faz e criticando, elas nos respeitam. Sabe? Muitas vezes a igreja não tem encontrado o respeito, né, do mundo, porque nós não conseguimos muitas vezes nos posicionar. E aí a gente não fica nem lá nem cá, né? A gente não sabe. A gente é crente, gosta de vir para a igreja, mas lá no trabalho, ninguém pode saber que eu sou crente. Ninguém pode saber meu posicionamento sobre isso, né? Então a gente fica ali muito cheio de dedos. E às vezes isso é o que faz ainda mais as pessoas nos criticarem enquanto cristão, né? Ou então a gente tem medo de se posicionar, às vezes, pelos maus exemplos de cristãos que a gente vê. E escuta, né, os comentários. Mas que o Senhor nos dê graça para que a gente se posicione, sabe, irmãos? Não com intransigência, não querendo ser superiores, né, às pessoas do mundo, mas de uma forma que eles possam se sentir atraídos por esse evangelho. De uma forma que desperte curiosidade nas pessoas. O que tem diferente, né, na vida dessa pessoa? Como é que essa pessoa consegue estar nesse meio e não fazer as mesmas coisas que essas outras estão fazendo? Por que essa pessoa é diferente? O que ela tem? E essas pessoas entenderem que a nossa diferença é porque nós tememos a Jesus. Porque nós submetemos a nossa natureza ao Senhor.
Porque nós somos santificados no sentido de sermos separados por Deus. Não porque nós somos melhores, não porque nós queremos ser os santos e santos que não tem nenhum pecado, que não tem nenhum defeito, não. Mas porque nós nos colocamos de igual com essas pessoas e apresentamos que a diferença na nossa vida é o Deus que nós servimos. Não é, irmão, sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos dá a graça, né? Então, que a gente possa, sempre passar por esse crivo do Espírito Santo. A pastora Célia até colocou isso no domingo, na pregação dela. Que quando nós vamos nos vestir, nós precisamos perguntar, Espírito Santo, essa roupa te agrada? Estou vestida de uma forma que te agrade? Que seja assim em tudo, irmãos, na nossa vida. Sabe quando nós estamos irritados? Não sei se vocês se irritam, ou se é só eu que me irrito. Nós estamos, irritados lá no trabalho, sabe? Sei lá, uma meta que não foi batida, amor? Uma meta que não foi batida, sabe? Um pagamento que não foi realizado, a equipe que está sendo desafiadora, ou o chefe que está no seu pé e você irritado, aí você diz, Senhor, me ajuda. Me ajuda a responder, me ajuda a me posicionar sem envergonhar o teu nome. Me ajuda a submeter a minha natureza ao teu agir. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. E às vezes a gente peca, na nossa ira, no nosso imediatismo. Mas nós precisamos submeter isso ao Senhor, irmãos. A vida de santificação, irmãos, não é esse conjunto de regras ou normas, mas é sobre tudo na nossa vida, tudo, os detalhes. Sabe? São os detalhes, é a intensidade da nossa natureza. Quando a gente está no trânsito e uma pessoa ofende a gente, quando alguém nos amaldiçoa, nós precisamos perguntar a Cristo qual é a expectativa dele em relação a nossas reações contra o mundo, às vezes inclusive dentro da nossa casa ou com os nossos irmãos. Como, tem que ser o nosso tratamento. Como nós precisamos nos relacionar. Como nós temos lidado com as pressões desse mundo. Com as aflições. Se nós temos negado o nome de Cristo, ou feito como a irmã Marcilene deu aqui o testemunho. No meio dessas preocupações dela, ela submeteu ali a angústia, a aflição ao Senhor. E eu queria ler um texto rapidinho, só para complementar esse ponto, e a gente meditar rapidinho, 2 Coríntios 4, que fala muito sobre essas pressões que nós vivemos aqui nesse mundo, e qual deve ser o nosso posicionamento. 2 Coríntios, capítulo 4. É um texto que mostra a nossa fragilidade. A fragilidade da nossa carne. Amém? 2 Coríntios 4. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder,
que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos pular para o 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, irmãos. Aleluia. Esse texto mostra para nós como nós devemos viver nesse mundo. Como é que nós devemos enfrentar as tribulações, as angústias, as dores, as tristezas, né? Como é que nós devemos mostrar esse evangelho para as pessoas, mostrar Cristo, que isso vem do Senhor, né? E que esses sofrimentos, é isso, sabe, irmãos, que precisa ter na nossa cabeça. É assim que nós vamos conseguir passar por esse processo de santificação, até que Ele venha. É focando naquilo que é eterno. Se nós focarmos, irmãos, nessa terra, nós vamos perecer. Nós precisamos focar que tudo que nós vemos aqui, passamos aqui, é transitório. Transitório, irmãos, tudo, bom ou ruim, é transitório. Isso é nos preparando para um motivo muito maior. A nossa motivação enquanto cristão, a motivação de enfrentar as nossas lutas sem envergonhar o nome do Senhor, a motivação de viver nessa terra na contramão do mundo, que nos aflige, que muitas vezes nos desanima, a nossa visão precisa ser a glória de Deus. Precisa ser que esse Jesus que estava aqui orando pelos discípulos, antes de subir aos céus, Ele voltará para nos buscar. E Ele voltará para buscar um povo que se santificou. Ele voltará para buscar um povo que se posicionou diante do mundo. Ele voltará para buscar um povo que não se curvou diante das perseguições desse mundo. Amém? Eu quero ser esse povo. Você quer ser esse povo, meu irmão? Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos ajude. E a terceira e última verdade que a gente pode refletir aqui nesse texto é que a única forma de permanecer santificados é através da palavra de Deus. É a única forma, irmãos, que nós seremos santificados e estaremos prontos para ser enviados e para enfrentar esse mundo. Vamos voltar lá para João 17, que é o nosso texto base, e vamos ler o versículo 17 e 18. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém? Jesus se preparando para subir, deixando os discípulos aqui, para pregar o evangelho e enfrentar o mundo, irmãos. E foi para isso que Ele chamou eu e você. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para sermos enviados ao mundo. Mas para ser enviados ao mundo, para estar preparados para enfrentar a vida cotidiana, nós precisamos nos santificar. E a única forma de nós nos santificarmos é através da palavra de Deus. Por que tantos irmãos muitas vezes vêm e não fica, né? E não sabe e não consegue? Porque não vigiou, porque não buscou a Deus. E é por isso que nós precisamos ter isso muito claro na nossa cabeça. Que nós só vamos conseguir enfrentar esse mundo se nós buscarmos ao Senhor.
Porque é uma forma, inclusive, de reconhecer para Deus que nós somos dependentes dEle. Quando eu e você vivemos a nossa vida, tendo tempo para tudo, menos para ler a palavra, nós estamos dizendo para o Senhor que nós não precisamos dEle. Nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dessa palavra para nos orientar em relação às nossas atitudes. Nós estamos tendo uma atitude orgulhosa e rebelde, irmãos. Porque para aquilo que nós queremos, nós arranjamos tempo. Nós encaixamos tempo para tudo aquilo que de fato nós achamos importante. Nós encaixamos um tempo. E esse tempo de ler a palavra, ele deveria ser inegociável. A gente pode desmarcar qualquer outro compromisso, menos o nosso compromisso de ler a palavra, de buscar a palavra. Porque aqui é a verdade de Deus para a nossa vida. Aqui é a orientação dos céus, de como nós devemos viver nesse mundo. Nós não temos, irmãos, outra forma de nos santificarmos. Eu me converti, mas eu não venho para a escola bíblica, eu não vou na célula, eu não leio a Bíblia. E aí? Como é que se santifica um irmão desse? Como é que deixa de falar como falava? Como é que deixa de agir como agia? Como é que deixa de repente se vestir como se vestia? Como é que deixa de andar nos lugares que andava? Se não está buscando a verdade de Deus para a vida dele. Está sendo orientado por quem? Por onde? Então, não existe outra forma. Não existe segredo, sabe? Para nós ficarmos santos e santificados se não for através da palavra de Deus. Porque senão a gente vai ficar destreinado, né? Quando eu estou lá em casa orando com a Luísa antes de dormir, aí ela diz assim, eu digo assim, filha, ora. Aí ela diz assim, mamãe, eu não sei orar. Mamãe, eu não sei o que orar. Eu falo o quê? Ela fala assim para mim, eu falo o quê? Aí eu, filha, você fala o que você está sentindo, o que você precisa, você fala o que Deus é para a sua vida. O que é que eu estou fazendo, irmãos? Orientando a minha filha, que só tem 8 anos e precisa ser orientada. Eu estou fazendo isso com ela. Quando antes de dormir eu estou lendo a Bíblia ali com ela, contando uma história, eu estou fazendo o quê? Orientando ela. Para que ela não só cresça dentro da igreja, dizendo que é crente, sem conhecer o Deus que ela diz que serve. Ela é uma criança. Quando nós nos convertemos, Paulina até falou um pouco disso no começo. Nós somos, como o apóstolo Paulo diz, nós tomamos leite. Nós estamos ali começando a nossa vida cristã. A gente pode ter conhecimento sobre muitas outras coisas na nossa vida. Mas o conhecimento sobre Deus, ele está começando. O conhecimento sobre a verdade, ele está começando. E para nós aprendermos, nós vamos precisar buscar. E o mais interessante é que essa palavra é inesgotável. Inesgotável. Ela é viva e eficaz. Ela é espada de 2 gumes. Do jeito que ela serve para você que está aí sentado me ouvindo, ela serve para mim que estou sendo atravessada por essa palavra que eu estou ministrando. Porque ela é inesgotável. Nunca você vai poder dizer assim, eu já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes, ela não fala mais comigo. Não, fala sim. Fala sim. Às vezes você já leu um texto 10 vezes, quando você vai ler a 11ª, ele fala com você de uma forma que ele nunca tinha falado antes. Essa é a vida que tem na palavra de Deus, que diferencia ela de todos os outros livros que nós podemos ter acesso. Essa é a grande diferença, porque ela é viva, porque ela é a verdade, porque ela é a própria vida de Cristo aqui, apresentada para nós e com todo o acesso do mundo. Você não precisa nem comprar uma Bíblia física, se você não quiser. Coloca no Google que tem. Baixa um aplicativo que tem. Então, não tem desculpa. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro comprando livros, e é uma bênção.
né? O conhecimento é maravilhoso. Seja ele espiritual ou seja ele secular de boas fontes, é maravilhoso. Mas não substitui a palavra de Deus. Você pode comprar um devocional que lhe instrui, pode comprar um livro, né, sobre vida, sei lá, a vida das mulheres, vida dos discípulos. Vai ser alimentado, mas não substitui a palavra de Deus. Não substitui. É para ser agregado. É para vir junto. Eu comprei um devocional para me ensinar a ler a Bíblia, mas eu leio a Bíblia junto. Eu vou na fonte. Eu não fico aqui só escutando o que o povo está falando. Eu vou conferir. Eu vou me aprofundar. Eu vou descobrir quem é esse Jesus. Porque na profundidade desse relacionamento é que nós somos amarrados pelo amor desse Deus. É nessa profundidade, irmãos. Então, um grande exemplo disso, né? Um grande exemplo disso. Eu não vou nem ler por conta do tempo. Mas se a gente for depois lá na sua casa, vai em Mateus, capítulo 4. Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. Muitos devem conhecer esse texto, mas vá ler de novo esse texto. Satanás tentando Jesus usando a palavra. Porque ele conhece a palavra, né, irmãos? Então, ele tentando Jesus na palavra. Sabe, diante das necessidades de Jesus, ele tentando Jesus na palavra. E Jesus rebatendo ele na palavra. É na palavra que nós temos força para enfrentar as tentações de Satanás. Para enfrentar quando o mundo diz assim, vale, tu é crente e está passando por isso? Como é que tu é crente e tu está desempregado, sem ter dinheiro nem para pagar as contas? Como é que tu é crente e o teu marido fez isso contigo? Como é que tu é crente e tu está com depressão? Como é que tu é crente? Sabe, tantos questionamentos que o mundo faz. E que às vezes a nossa mente, irmãos, é setada. Como é que tu é crente e o teu filho está no mundo? Tu não ensinou ele não a verdade? Não é assim não, irmãos, que Satanás faz com a gente? Tentando distorcer a verdade de Deus da nossa mente. Tentando fazer a gente duvidar do evangelho que nós servimos. Do poder de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa família. E diante de tantas vozes, sabe, tem até aquela canção, né? Que nós precisamos calar todas as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Porque são muitas vozes na nossa mente. São muitas perturbações, irmãos. E se nós não tivermos essa Bíblia, sabe, escrita no nosso coração, a tua verdade, escrevi no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus tinha essa verdade, ele era a própria verdade. E foi assim que ele retrucou Satanás em cada uma das tentações. E é só assim que nós vamos ter. Sabe, porque a pastora até falou também no domingo. Às vezes, irmãos, nós não sentimos. Às vezes a gente ora e as coisas não acontecem. Às vezes a gente pede, suplica e não acontece. Às vezes são anos orando por um esposo, anos orando por um filho, sabe? Anos, sei lá, orando pela sua empresa que não está dando certo, orando por um namorado, né? Os jovens que querem casar. Mas às vezes as coisas não acontecem. A gente ora e a gente não vê. A gente não vê nada acontecendo, a gente não sente. A gente se angustia, a gente chora, às vezes até as nossas lágrimas são tiradas. Mas essa palavra, se tiver escrita no nosso coração,
Mesmo quando nós estivermos desanimados, mesmo quando nós estivermos balançantes, mesmo quando nós não estivermos sentindo, mesmo quando as montanhas não estiverem se movendo, a gente vai ter essa palavra guardada do nosso coração. E é essa palavra que vai nos livrar de pecar contra Deus. Amém? Fique de pé. Eu queria concluir essa mensagem, irmãos, trazendo uma citação do Hernandes Dias Lopes sobre santidade. Santidade é uma das marcas da verdadeira igreja. Todo aquele que é salvo por Cristo Jesus é santo, ou seja, separado do mundo para Deus. Então, a santidade, irmãos, na nossa vida, não é uma opção. Não é para alguns. É só para os líderes. Eu não estou servindo. Então, eu posso fazer essas coisas aqui, ninguém está vendo. Ninguém sabe. Eu não estou ministrando. Eu não estou fazendo nada na casa do Senhor. Então, eu posso viver de acordo com a minha própria sorte. Engasguei. Não. A santificação, do jeito que é para a minha vida, é para a sua vida que está aí nesse lugar. Porque nós somos chamados por Deus da mesma forma, independente do ministério que nós carregamos. Nós somos chamados para ser filhos, para ser servos. Nós somos o mesmo diante de Deus. Quando nós tiramos os nossos cargos e os nossos títulos, o Senhor nos vê como filhos, como servos, que precisam ser santificados pela palavra. Não tem como nós sermos salvos e vivermos uma vida igual a que nós vivíamos antes, irmãos. Isso é mentira de Satanás. Uma das grandes evidências de que nós somos salvos é nós nos incomodarmos com os nossos pecados e querermos ser santificados pelo nosso Deus. Tudo que passa disso é mentira. Deus, do jeito que Ele nos convenceu um dia, para, reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele também nos convence sobre as mudanças que precisam acontecer na nossa vida nesse processo. Então, se nós estamos muito confortáveis com os nossos pecados, se nós estamos muito alheios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos desperte. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça entrar de novo no eixo. Porque ainda é tempo, irmãos. Nós ainda estamos no tempo que não é tempo de juízo. O Senhor nos corrige hoje para que nós possamos mudar a rota das nossas vidas e nos aproximarmos dEle. A exortação, a correção do Senhor é por amor. É para nos atrair para a sua presença. Não é ainda para o juízo. Mas vai chegar esse dia que o Senhor virá buscar, a sua igreja. Então, nós precisamos nos aproximar de Deus diante de uma rotina que muitas vezes nos distancia. E aí mesmo, do seu lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pensasse hoje na sua vida, o que tem impedido você, o que tem impedido a mim e a você de se aproximar mais de Deus? Qual é a culpa que você carrega? Qual é o ataque na sua mente que não deixa você se prostrar diante do Senhor e pedir mudança? E pedir um novo direcionamento para a sua vida? O que é que tem distanciado você da presença de Deus? Por que isso tem sido mais importante
do que viver com um Cristo que morreu por você, que te ama mais do que qualquer outro amor que esse mundo possa te oferecer. Qualquer paixão desse mundo que te seduza é menor do que o que Cristo fez por você. Qualquer mentira que Satanás invente é menor do que o poder de Deus para a sua vida. Amém? Então, peça ao Senhor para calar essas vozes que tem na sua mente. Vamos meditar agora numa canção. E aí no seu lugar mesmo você pode, com livre acesso que você tem ao trono da graça de Deus, pedir ao Senhor que mude a sua vida. Pedir ao Senhor que lhe sustente. A você que está procurando viver uma vida de santidade, mas está sendo muito pressionado. Sabe, está sentindo muita pressão do mundo, está sentindo muitas acusações. Peça ao Senhor: Senhor, me sustenta até que tu venhas. Senhor, me mantém numa vida reta diante de ti. Peça ao Senhor para que Ele lhe ajude, irmão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto,